A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 56. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, andavam com Jesus e com os seus discípulos. Bom, Jesus tinha seus discípulos, mas as mulheres serviam a Jesus. E aqui é dito que serviam também com seus bens, porque quando a gente pensa em servir, a gente pensa em serviço, né? Fazer algo. Imagina, cuidavam de Jesus. Mas aqui é dito também que eram mulheres que sustentavam, patrocinavam, ofertavam no ministério de Jesus. Porque está bem claro, elas serviam Jesus com os seus bens. E isso é uma forma de amor. Isso é uma forma de adoração. Isso é uma forma de louvor. Isso é uma forma de temor, de obediência, né? De serviço. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No capítulo de ontem, eu até comentei com vocês sobre o semeador saiu a semear, no sentido de que João Batista veio antes, né, do Senhor Jesus, preparando o caminho. E aí eu fiz essa comparação de arar a terra, revolver a terra, tirar as pedras, as ervas daninhas. Pois bem, agora no capítulo 8 de Lucas, o Senhor Jesus vai contar uma parábola. Parábola é essa que nós já estudamos diversas vezes nos outros evangelhos. Já estudamos em Mateus e em Marcos. E aqui em Lucas, ela aparece. Então, quando tu tens a mesma história, a mesma parábola, o mesmo episódio, o mesmo relato repetido nos evangelhos, tu tem que dar ênfase, tu tem que dar valor, tu tem que parar e pensar. Isso marcou a vida das pessoas de uma tal forma que todos falaram sobre este assunto. Então, a parábola do semeador é algo muito forte para nós. E aí a gente já sabe, né? Uma parte caiu à beira do caminho. Uma parte caiu sobre a pedra, outra parte caiu sobre os espinhos e sim, uma parte caiu em boa terra. 9. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. As parábolas eram uma forma de filtrar. Quem está interessado, lembra, os mais nobres examinam as escrituras. Quem está interessado, quem é sincero, vai procurar. Vai se esforçar. Vai desejar. Vai querer. Os outros, tá tudo fácil. Nem dão bola, nem dão valor. Desprezam. São desinteressados. Então a parábola era como um filtro. Aquele que realmente estava
crendo em Jesus, tinha fé em Jesus, estava buscando Jesus. Ele não ia se contentar com as parábolas. Ele não ia sossegar enquanto ele não discernisse, enquanto não recebesse a revelação, enquanto a sabedoria não entrasse na sua mente, no seu coração, na sua vida. É o que a gente está fazendo aqui no YouTube, a gente está lendo a Bíblia. Tem pessoas que são interessadas, tem pessoas que estão se aprofundando, tem pessoas que estão cada vez mais mergulhando, né? Lendo a palavra de Deus, buscando de Deus. Outras pessoas usam a internet, ou especificamente o YouTube, só para entretenimento, para bobagem, para tolices, ou para coisas do seu cotidiano, e não buscam o que é espiritual, o que é de Deus. Então a parábola é dessa forma. Ouviu uma história ali, pronto. Não, Senhor, explica. Os discípulos queriam saber o que significava. Então isso é uma lição para nós. A multidão ouve, que lindo, tá legal, passa para o outro, né? O discípulo não. O discípulo quer saber o que significa. Lembra que os mais nobres examinavam as escrituras? Os cristãos de Bereia, eles eram mais nobres. Por quê? Porque eles iam a fundo, porque eles pesquisavam, porque eles liam, refletiam, meditavam. Então tu consegue descobrir rapidamente quem é um discípulo, porque ele tem sede e fome pela palavra de Deus. 11. Este é o significado da parábola. Então, no 9, os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava a parábola. No 11, Jesus vai explicar. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Então, o inimigo das nossas almas, o adversário das nossas almas, ele faz o quê? Ele tira a palavra do coração. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Quantos assim? Quando eu era criança, nós escutávamos uma expressão: existem os convertidos e os convencidos. Então, era dito assim para nós naquela época, que esses da pedra, eles são convencidos. Então, eles receberam um convite, eles foram para a igreja, eles se alegraram, eles gostaram, eles ficaram felizes, mas eles não criaram raízes. Eles não têm raiz e eles creem por algum tempo. E quando vem a provação, a dificuldade, eles se desviam. 14. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, o que acontece? Caiu entre os espinhos. Se o espinho está crescendo, quase sempre é porque tem terra, é porque tem água, é porque tem condições, porque o espinho também precisa, né, de terra, de água, de luz. Então, as condições aqui são mais favoráveis para que a palavra de Deus cresça, para que a palavra de Deus germine. Mas o que acontece? Junto com a semente que é a palavra de Deus, os espinhos estão crescendo. Então eu fico imaginando, já falei para vocês, né, diversas vezes, como eu gosto muito de planta e observo e sei o quanto Deus fala conosco, nos ensina através da natureza. Tu observa que aquela planta tá ali, sei lá, com 3 centímetros. O espinho já tá com 4. O espinho, às vezes, já tá com 5.
Por que que eu tô falando isso? Porque tá bem claro ali, ó, foram sufocados. Então, enquanto a planta cresceu 3 centímetros, o espinho já tá com 4, 5, 6 centímetros. E vai sufocando a planta. E o que são os espinhos? As preocupações da vida, as riquezas e os prazeres dessa vida. As preocupações, Jesus disse que a gente tinha que levar para Ele. As riquezas, se o teu coração adorar as riquezas, ele não pode adorar Deus. Não vai ter Deus e as riquezas, não. É Deus em primeiro lugar, buscar a Deus em primeiro lugar e o seu reino e a sua justiça. E os prazeres da vida, tu só quer curtir, né? Tu só quer desfrutar da vida. Então pode ser tanto as preocupações, quanto as riquezas, quanto os prazeres da vida. Então esses espinhos que te sufocam e não deixam a palavra de Deus crescer, podem ser tanto coisas negativas quanto coisas positivas. E aí o que acontece? Os seus frutos não chegam a amadurecer. Quantos estão nessa situação? 15. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então, esses o diabo não pode tocar, esses o solo não é de pedra, então as raízes podem se aprofundar. Esses não têm espinhos e esses dão frutos. O que é esse? Quem são esses? São aqueles que têm um bom e reto coração. 16. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Nós estamos aqui para iluminar. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós estamos aqui para melhorar o mundo, para fazer diferença no mundo, para semear, para fazer parte da solução e não do problema e não do caos. Então a nossa luz tem que brilhar diante de Deus e diante das pessoas. E uma luz escondida debaixo de uma cama, debaixo de uma mesa, debaixo, não vai iluminar. Ela tem que estar num lugar alto. Ela tem que estar projetada para assim cumprir o seu papel, a sua função, o seu ministério, que é iluminar, trazer luz, né? 19. A mãe e os filhos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, Jesus não estava tratando mal sua mãe e seus irmãos, nem desprezando sua mãe e seus irmãos. O que está deixando bem claro que qualquer um de nós que recebe Jesus se torna da família da fé. Se torna irmão de Jesus. Ele é o primogênito. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Nós nascemos de novo e nos tornamos da família de Jesus. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos. Ele lhes disse: vamos passar para a outra margem do lago. E partiram. Sempre que a gente chega nessa passagem, eu falo para vocês, Jesus propõe para os seus discípulos: vamos passar para a outra margem. Significa que Jesus está sempre
nos incentivando, nos convocando, nos chamando para a outra margem, o outro degrau, a outra fase. A nossa vida é dinâmica e há desafios. E Jesus chama seus discípulos. Vamos para outra margem. A gente vai continuar, mas de outro jeito. Nós vamos continuar, mas em outro lugar. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Então significa que os próprios discípulos estavam conhecendo quem era Jesus. Quem é este que manda nos ventos e nas ondas? Esse é Jesus, o Filho de Deus. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. O que a gente vê aqui? Que Jesus liberta o endemoniado Gerazeno. Que também essa passagem a gente já estudou em Mateus e em Marcos. De novo eu repito, é uma passagem que aparece nos três evangelhos, né? Então o que acontece? É muito forte, é muito... O que eu posso dizer? A gente fica chocado, né? A gente fica impressionado, porque Jesus vai para a terra dos Gerazenos. Ele tem uma missão. Ele é enviado para libertar este homem, para mandar esses demônios embora. Então, eu não sei quem é da tua família, da tua amizade, da tua casa, teu trabalho, onde que tem alguém aí endemoniado, possuído, sendo maltratado, atormentado pelos demônios. Tu tem salvação, libertação em Jesus. Jesus ordenou ao espírito imundo que ele saísse do homem. Então, no nome de Jesus, tu pode ordenar, tu pode repreender, tu pode amarrar e tu pode expulsar os demônios. E é muito sério tudo isso que aconteceu. Porque Jesus vai especificamente salvar esse homem. Então Jesus pode ir
onde tu orar. Ora. Não tem problema geográfico, não tem distância geográfica, não tem questão de nacionalidade, de língua, de obstáculos, nada. Jesus pode, o nome de Jesus vai. E ele liberta. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E ele cura, e ele liberta, e ele salva. Ah, mas é que a senhora não conhece, a senhora não sabe. Tu não sabe, tu não viu. Não importa. Aqui era uma legião de demônios. O que quer dizer uma legião? Muitos demônios. E Jesus libertou. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, tu tá vendo? Os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Então, uma pessoa que não tem demônio, uma pessoa que está cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela está vestida em perfeito juízo e sentada aos pés de Jesus. Então, o contrário também é verdadeiro, né? As pessoas que andam peladas, ou nuas, ou seminuas, que estão desequilibradas, loucas, perturbadas, atormentadas, que não param quietas, ansiosas, preocupadas, é atuação maligna, demoníaca. A pessoa não consegue ter paz, a pessoa não consegue viver, não consegue ser quem Deus criou ela para ser. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. Eu já falei para vocês também sobre isso, as questões territoriais, né? De que eles pedem para Jesus se retirar. Sim, a gente sabe que Jesus foi enviado, ele tinha uma missão. Mas o fato deles pedirem para Jesus se retirar é como acontece hoje em dia. Muitos lugares, muitas cidades, muitos estados, muitos países em que Jesus não é convidado. E pior, é rejeitado. Aqui ele foi convidado a se retirar. Pediu que Jesus se retirasse. E aí diz que ficaram com muito medo. Quer dizer, do endemoniado eles não tinham medo, estava tudo certo, né? A gente sabe que aqui houve uma questão também da história dos porcos, né? Prejuízo. Houve um prejuízo aqui também. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por vocês. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Então, muitas vezes Jesus falava assim: vem e segue-me. E as pessoas deixavam tudo e seguiam Jesus. Aqui Jesus diz: não, fica aí e conta, ó. Volte para a tua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então, prega o evangelho, né? Dá testemunho. 40. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Então, numa cidade, foi rejeitado, foi expulso, foi mandado embora. Ó, vai embora, por favor, vai embora. A multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ó, a menina tinha 12 anos e a mulher sofria há 12 anos. E 12 é o número dos apóstolos, 12 é o número das tribos. Né? Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou:
Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz. Também já estudamos essa passagem em Mateus e em Marcos. A mulher tinha uma hemorragia e ela foi curada imediatamente quando ela tocou em Jesus. E Jesus não estava se referindo ao toque de uma multidão que o apertava. Não, era um toque especial, era um toque de fé, era um toque que era uma resposta de oração. Imagina quanto tempo essa mulher orou, pediu, clamou, suplicou pela sua cura, para ficar livre, liberta desse mal, dessa hemorragia, desse sofrimento, de tudo que ela estava gastando. Ó, gastou todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Então ela estava tendo prejuízo na sua saúde, no seu emocional, na sua vida social, porque uma mulher com fluxo era impura. Então assim, a gente já viu, já estudou isso aqui, temos outros vídeos sobre esse episódio, então eu estou resumindo para vocês de que ela ansiava por essa cura. Então quando ela toca em Jesus, ela toca com fé, sabe? Ela queria muito esta cura. E Jesus percebe, Jesus sente, Jesus discerne que este toque era especial. Saiu poder, saiu virtude, né? Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Tu imagina? Então o que fica para nós? Que nós devemos tocar em Jesus, pedir para Jesus. A nossa oração tem que ser pura, sincera, verdadeira. Porque assim tu vai encontrar a resposta, o poder, a autoridade, a virtude, a cura, a libertação, o amor, o perdão, a salvação. Mas tu tem que tocar em Jesus, tu tem que te aproximar de Jesus com fé. Tu tem que acreditar que só Jesus pode te salvar, que só Jesus é Deus. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: A sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Sempre vem alguém para acabar com a gente, né? Sempre vem alguém para acabar com a fé. Sempre vem alguém para acabar com a tua esperança. Sempre vem alguém para te pôr para baixo. A sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. O que eu tenho dito para vocês a respeito disso? De que existem pessoas que, se ficarem ao nosso redor, só vão nos colocar para baixo, só vão nos prejudicar, só vão nos entristecer, só vão tirar a nossa força. Então, a palavra de Deus para nós é sempre a mesma. Não tenha medo, não temas, não te atemorize. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso. Apenas creia. Tenha fé. E ele, mesmo sendo Jesus, não quis ficar no meio daquele povo. Ele ficou com quem? Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e apranteavam, mas Jesus disse: Não chorem. Ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: Menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Então esta menina, a filha de Jairo, foi ressuscitada. Ela viveu de novo.
porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida.